As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, para mais um capítulo da história de Assis Chateaubriand, do programa Nossa História. Estamos hoje, eu e o meu companheiro de trabalho, Nelson Boiago, vamos aqui fazer a narrativa do 7º capítulo do programa Nossa História, ou seja, da história de Assis Chateaubriand, que nós propomos a contá-la em 48 capítulos. E estamos agora no 7º capítulo. Nosso muito obrigado ao pessoal da CEPAI pela qualidade da internet banda larga, telefonia fixa. Se você quer uma internet que não te dê problema, contrate o serviço da CEPAI. Todas as nossas transmissões que vocês acompanham, vocês podem ver a grande qualidade que é a internet da CEPAI. Eu quero deixar aqui também um agradecimento todo especial aos nossos apoiadores, o Departamento de Cultura do município de Assis Chateaubriand, que é um dos nossos apoiadores, a Cevale, a família Silotti, a empresa Solsten de energia solar e os supermercados Stella. São 5 apoiadores que estão dando para a gente a condição de nós montarmos esse programa, que foi uma média de uns 3 anos de pesquisa para podermos montar esse projeto. E graças a esses parceiros é que nós estamos conseguindo contar a história de Assis Chateaubriand em capítulos através de vídeo, porque a história de Assis, na parte impressa, nós já temos que aquele livro que nós lançamos há 10 anos atrás, um livro de 406 páginas. Então, nosso muito obrigado mesmo aos nossos apoiadores. E nós queremos hoje mostrar para vocês agora nessa abertura qual vai ser o tema da nossa conversa aqui hoje, eu, Nelson Boiago, qual vai ser a nossa resenha aqui. Vamos acompanhar. Aqui começa a história de Tupãssi, Mãe de Deus. Oscar Martinez foi o fundador da cidade de Tupãssi, que em tupi significa Mãe de Deus. Esse nome originou-se em 15 de dezembro de 1960, com a compra de uma de suas fazendas no Pantanal do Mato Grosso, que chamava Tupãssi, na língua dos índios Cadouels, índios cavaleiros. O distrito de Tupãssi crescia tanto no número de habitantes quanto na agricultura. O cartório do Registro Civil, que existia naquela época, registrou em 1962 o nascimento de 81 crianças. O número de registros aumentou para 251 em 1963 e 588 em 1964. Registrou-se também em Tupãssi, em 1962, apenas um casamento. No entanto, em 1963 eram 21, em 1964, 84 e até o dia 1º de setembro de 1965 haviam sido realizados 103 casamentos. Em seguida, a CNP abriu um escritório em Maringá e nos 8 anos que se seguiram, o progresso tomou conta do então lugarejo chamado Tupãssi. A Festa de Emancipação. Em 1966, através da Lei 5.389, sancionada pelo governador Paulo Pimentel, o então distrito de Tupãssi tornou-se município emancipado de Toledo, passando a chamar-se Assis Chateaubriand, uma homenagem ao jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que esteve aqui no dia 20 de agosto de 1966, quando, em sua homenagem, foi realizado um grande desfile cívico e uma festa à base de churrasco, inclusive com a presença do governador da época, Paulo Pimentel. Aproximadamente 15 aviões pousaram no antigo aeroporto naquele dia. O homenageado já se encontrava com a saúde bastante debilitada, em razão de uma trombose. Como não podia mais falar por causa da doença,
O seu discurso foi lido pelo ator Lima Duarte, o seu funcionário na extinta TV Tupi, que o acompanhava empurrando a sua cadeira de rodas. A grande festa foi realizada na Praça São Francisco de Assis, numa barraca montada no meio da rua. Vários bois foram assados para o dia, sendo que ao final sobrou muita carne, que acabou sendo levada pela própria população. Segundo o Dr. Rudi Alvarez, o jornalista Chateaubriand só comia frango. Então, mandamos preparar alguns para ele, lembrou. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível. Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solstem, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solstem, energia solar.
Muito bem, vocês acompanharam então aí qual vai ser a resenha nossa aqui hoje, minha e do Nelson Boiaga. Nelson, que episódio importante da nossa história, esse a partir de 1960, quando a colonizadora assumiu de vez aqui a nossa colonização, né? Justamente, né, os moradores que até então já tinha chegado, né, durante esses 6 anos da troca do nome, o pessoal já tinha acostumado com Tupãssi, e era um nome bonito, né? Mas como foi bem aceito também Assis Chateaubriand, né? Pela história que foi feita essa troca de nome, né? E nessa época a própria colonizadora ela tinha bastante credibilidade com os agricultores, com a população, né? Então não foi difícil o pessoal habituar com esse nome de Assis Chateaubriand. Então, mas o interessante é que nós vimos aí nessa introdução que a partir do momento em que a colonizadora assumiu a venda das terras aqui, que começou a vender 5 alqueires, 10 alqueires, que começou a entrar gente, foi a partir de 1960 que começou realmente, você vê, em 1962 foi o nascimento de pouquinhas crianças, né? Depois se viu em 63, já quadruplicou, e por 64 já foi para 500 nascimentos de filhos de Assis Chateaubriand. Casamentos mesmo, começou em 62, 2 casamentos, e quando chegou em 65 já eram 105 casamentos. Então dá para sentir, Nelson, que nesse período de 1960 até o ano de 66, que foi o ano da emancipação nossa, que foi exatamente nesse ano da emancipação que foi mudado o nome de Tupãssi para Assis Chateaubriand. Mas é interessante também lembrar, Nelson, o nome de Tupãssi, porque quando o Oscar Martinez comprou, que ele começou a formar aqui o patrimônio, que tinha o nome de Cidade Morena, né? Você lembra desse período que, quando a colonizadora entrou aqui, o nome era Cidade Morena. E aí, logo no comecinho, quando o Oscar Martinez ele compra uma de suas fazendas lá no Pantanal do Mato Grosso, e lá a fazenda era Tupassi, né? Não era com C cedilha, Tupassi, que eram os cavaleiros, índios cavaleiros, né? Aí foi que ele deu o nome de Tupassi, ele passou para Tupãssi, que Tupãssi era um significado mais bonito, que era significado Mãe de Deus, o nome de Tupãssi. Mas foi interessante, foi nesse período de 1960 até 66 que foi o auge que começou a crescer mesmo o distrito de Tupãssi, né? Você viu que cresceu tanto que de 60 para 66, com apenas 6 anos de existência do patrimônio, já emancipou. Você vê que foi um crescimento grande esse período, de 60 até 66, né? Em virtude... Inclusive foi até nesse período que vocês entraram aqui, né? Você entrou em 63, eu cheguei, né? em 63. Então você entrou, foi no boom mesmo do crescimento de Assis Chateaubriand. Eu cheguei 7 de dezembro de 63, já no fim de 63, né? Então, já como iniciou 64, nós já estávamos morando aqui. E realmente era uma explosão, o interesse, né, por chegada do pessoal do norte do Paraná, principalmente, foi os que mais, né, visitava, mais se interessava. Tanto é que o escritório estava em Maringá, né? Quando ele comprou, ele tinha um escritório lá da colonizadora, para ver, ele vendia as terras de outras cidades. Que ele colonizava. Sim. Aí depois que ele comprou aqui, que a colonizadora norte do Paraná comprou aqui,
Aí ele abriu um escritório lá em Maringá exclusivamente para atender o pessoal que queria comprar terra em Tupanci. E justamente. Era, além do movimento grande aqui, houve um movimento grande lá, porque você lembra que no capítulo passado nós comentamos que o primeiro escritório da colonizadora que ela abriu aqui foi lá no campo de aviação, foi lá no Jardim Progresso. Jardim Progresso. Onde estava o campo de aviação, né? E aí depois ele abriu um escritório lá em Maringá, que foi aquele grande boom assim, de gente chegando, de mudanças chegando. Foi o auge de abertura, que em 1966, nós já tínhamos aqui todos os patrimônios, né? Já tinha Bragantina, já tinha Encantado, Silverópolis, Terra Nova. Azauri, Silverópolis, Terra Nova. E estava iniciando o NIS já, né? O patrimônio NIS. O patrimônio NIS foi o último patrimônio que foi criado, né? Inclusive, eu me lembro, quando criou o patrimônio NIS, cara, eu me lembro que lá tinha até cinema, né, cara? Tinha gente... Não, por exemplo, todos os patrimônios, por exemplo, Silverópolis tinha posto de gasolina, farmácia, né? Aqui na saída, aqui, Alto Alegre, por exemplo, tinha farmácia, tinha 2 máquinas de arroz, né? Aqui no Alto Alegre, né? Lá no Zé Lulu, é uma comunidade do Zé Lulu, veio um circo lá, que até a dupla famosa, Liu e Léo, foi se apresentar lá. Imagina a população como é que estava chegando em Assis Chateaubriand, né? Havia um interesse já, e aí veio o interesse dos bancos, né? Das empresas, e começou, né? Então, nós chegamos a ter aqui 12 agências bancárias. 12 agências bancárias. Cara, que loucura, hein? Inclusive a história conta, naquela entrevista do Ciadiz, ele fala que no período que ele fez várias doações, né? Ele chegou a doar terra aqui até para banco particular, né? Até para os bancos. Nelson, e nesse período, eu me lembro bem que não está ali na nossa resenha de hoje, mas você falando aí do bairro Lulu, só para ter a noção de quanta gente tinha em Chateaubriand, né? A população era enorme, né? Que foi logo no começo de 1970, o IBGE já estimava nós com 113 mil habitantes. Mas foi importante você lembrar o negócio do circo lá no Zé Lulu, que era o Zé Lulu, era apenas uma localidade, né? Porque não era uma comunidade lá. Era uma comunidade, porque não era patrimônio, não era distrito, nada, né? Era uma comunidade, né? O pessoal da família Lulu, né? Que comprou as terras dele e colocaram o nome lá, ficou até, né, até hoje, ainda existe isso lá na comunidade do Zé Lulu, né? Tem poucos moradores lá hoje, mas ainda, como tem o bairro Bocalão, né? Tem o bairro Oriental e assim por diante, então, né? Porque além dos patrimônios, tinha esses bairros, porque... Você lembra bem, até que queria que você fizesse uma pauta assim, para lembrar bem, para não cometer o erro de esquecer algum, porque, olha, o Lulu era provado, logo perto do Lulu tinha ali, não sei se era a fazenda, a localidade do Ribas, né? Que tinha era outro... Do Lió, né? Do Lió, né? Era do Lió ou do Ribas? Do Lió, tinha do Ribas e tinha do Lió. Eu me lembro que o Ribas tinha um time de futebol. O Lió é próximo aqui do Cruzeirinho, que é outra comunidade já próxima também de Cruzeirinho. Cruzeirinho, né? O Lió. Foi esse tempo, né? Eu só quero colocar você aqui nessa roda aqui agora, que você é um expert nessa parte. Foi nesse tempo que teve... A Chateaubriand tinha muitos times de futebol, né? Sim, aí... conforme ia chegando a população e aumentando os moradores, né, eles iam também construindo, né, a sua igrejinha, né, ia construindo já tinha que ter escolinha, porque muitas crianças... Era venda, uma escola... aí tem a venda, aí vinha uma farmácia, né, até as comunidades tinham até farmácia, né, lá, por exemplo, na comunidade do Bocalão tinha uma farmácia, né, tinha 3, 4 vendas, 4, 5 máquinas de arroz,
Então era tipo de um patrimônio, mas era uma comunidade. Porque era muita gente, né? Era sítio de 5 alqueires, morava 3, 4 famílias em cima de 5 alqueires de terra. Agora, imagina 5 mil alqueires de terra, né? 45 mil alqueires de terra e sendo invadida por essa população. Imagina como é que foi esses anos 70 aí, de 60 a 70. De 60 a 68, que foi a grande explosão mesmo. Explosão. Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 69, nós fomos disputar um torneio lá no Roela, e nós fomos aqui com o time do ginásio, né, de Chateaubriand. Cara, aí eu era recém-chegado aqui e eu falava, mas cadê? Eu não via encostar a condução, né, para nós ir lá no Ruela, né? Eu falei, mas não encostava caminhão, nada, porque a gente é acostumado lá no sítio, lá em Sabaldi, lá no Belançã, né? Encostava o caminhão para você subir no caminhão para jogar bola, né? Aí, pessoal, daqui a pouco, o Martins, aquele senhor Moreno, você lembra do Martins? Martins, né? Sim. Ele falou, vambora. Isso é tudo a pé. Fomos disputar o torneio lá no Roela a pé, cara. Daqui lá hoje é 8 quilômetros. 8 quilômetros andando no meio daquela mata ainda ali para o torneio, que era mata dos dois lados, assim, que era coisa linda, rapaz. E tinha chovido fazia pouco tempo, então aquele asfalto chegava a brilhar assim, o asfalto, a estrada, né? Estrada firme. Fomos jogar um torneio, né? Chega lá, cara, um campão de terra. Assim, penso, assim, sabe? Era tudo. Mas aquele coalhado de gente, né? Gente, cara, o torneio foi o domingo inteiro, o torneio. Iguais àquele, né? Você tinha, o futebol era praticamente quase que a única diversão da comunidade naquelas épocas, né? É por isso que eu digo, nós já comentamos isso, Ademir. A Chateaubriand, ela tem uma história diferenciada dos demais municípios aqui da região, principalmente, né? Porque por ser a última colonização, e as terras daqui enchiam os olhos dos agricultores que entendiam de fertilidade do solo, né? Foi aquela invasão, e uma invasão assim, repentina, rápido, ninguém, né, tinha paciência de esperar e era arrumar a mudança e vir e entrava de qualquer forma, não esperava construir casa nem nada, arrumava lá um jeito lá e trazia a mudança e aquele povo foi aglomerando e essa população que deu toda essa sustentação de um crescimento rápido, né? Que foi o que você acabou de dizer aí, do censo de 60 para 70, foi de 2 mil para 113 mil. Né? Então, e nesse período, eu queria lembrar de fazer um comparativo aqui, que eu perco um pouco na data. Quando é que você estava na liga de futebol? Que eu me lembro que você fazia os campeonatos que tinha... era titular e aspirante, não, como é que era divisão A e B, ou segunda divisão, porque as comunidades tinham 2 times, né? A maior parte dela tinha 2 times, né? Tinha que ter 2 times. Em que ano que foi isso daí, né? Você lembra? A Liga de Futebol foi fundada em 1976. Quem foi pelo André Ferreira Alves. Então já foi na década de 70. Eu assumi a Liga de Assis Chateaubriand foi em 1980. Né? Então, muito bem. Então, eu só fiz essa pergunta porque durante aquele período que tinha aqueles monte de time de futebol aqui, então não tinha uma entidade para organizar. Eles se organizavam inteiros. Não tinha campeonato, mas tinha jogo de ida e volta, né, nas comunidades, né? Tem aquele negócio de dar garantia, né? Justamente. Por exemplo, o Lulu vinha jogar no Alto Alegre, o Ramon Aroma ia jogar lá no Bragantina. E tinha que ter a garantia porque que eles iam voltar a jogar lá, né, no campo deles, né? Era essa a regra deles. Com a Liga de Futebol, aí mudou, né? Porque a Liga passou a administrar. E eu cheguei a fazer um campeonato aqui, Ademir, da Série A, com 14 equipes de futebol, né? Aí já incluía a região, não era só o município de Assis. E aí eu tinha a segunda divisão, que era dos patrimônios das comunidades. Deu 32 equipes, entende?
Aí vinha os juniores, né? E vinha o infanto juvenil. Então nós fazíamos 4 campeonatos e para organizar esse campeonato era necessário 150 a 170 pessoas, entre árbitros, representantes, que envolvia para que esses jogos acontecessem. Entende? Você mandar Imagina representante, árbitro, bandeira, para todos esses jogos, tinha que ter gente mesmo, né? Tem que ter muita gente, né? Caramba! Então, Nelson, eu me lembro que quando eu cheguei aqui já em 69, já tinha passado esse boom. Então, a história aí que vocês viram aí no capítulo aí de hoje, conta que de 1960 a 68 foi o grande avanço desse Chateaubriand, aquele foi aumentando o número de nascimentos, número de casamentos, e veio a história nossa da emancipação, que eles vão agora bater nessa tecla, mas o que foi interessante é que de 60 até 68, Assis Chateaubriand já era comarca. Incrível, cara, incrível. Com 9 anos, em 68 para 69, Assis já era comarca. E quando foi 2 anos depois, já com entrância intermediária, já tinha 2 varas, primeira e segunda vara, né? Então, você vê o número, como cresceu Assis Chateaubriand em 8 anos, que ela passou de lugarejo para patrimônio, de patrimônio ela foi para distrito, que era distrito de Toledo, né? Que ficou o nome de Tupãssi durante um bom tempo, né? Até 66. Até 66, né? E depois, 66, que foi a emancipação, ela já passou a chamar-se Chateaubriand. Agora, eu não estava aqui, mas você estava aqui em 66. Eu acho que você participou dessa festa da emancipação. Claro que sim. Toda a minha família. Participaram, né? Sim. Foi, você vê a conta ali, né, na narrativa ali, que como foi dado o nome de Assis Chateaubriand, que nós vamos estar contando no próximo capítulo por que passar de Tupãssi para Assis Chateaubriand, mas quando foi para passar para Chateaubriand, foi em 66, o homenageado teve aqui em Assis Chateaubriand. Eu não estava aqui, porque eu cheguei em 69, mas o Nelson Boiaga estava aqui. E mataram não sei quantos boi, fizeram uma barraca aí no meio da rua, perto da igreja de São Francisco, veio, naquele dia, pousou 15 aviões aqui em Assis Chateaubriand, e aviões de pequeno e médio porte, e veio o governador, naquela época, né, o Assis Chateaubriand, ele já estava bem avançada a doença dele, que ele tinha sido acometido de uma trombose, né? Ele tinha recém chegado dos Estados Unidos, e aí ele veio para cá, veio para Assis Chateaubriand, e conta a história que, como ele não podia mais falar, quem deu o discurso foi o Lima Duarte, que era funcionário dele na extinta TV Tupi. Agora, você teve sorte, cara. Você participou disso aí, logo você viu isso aí, né? Eu participei. Conta para nós um pouco disso aí, como é que foi? Assis Chateaubriand, ele veio numa cadeira de roda, né? E o Lima Duarte, que depois passou a ser um grande ator da história da Globo, né? Mais tarde, né? Mais tarde. E daí é ele que falava em nome de Assis Chateaubriand. Foi ele que leu o discurso. Ele que lia o discurso, e ele já estava numa cadeira de roda. Aí veio o Paulo Pimentel, um governador, jovem ainda, Paulo Pimentel, e toda a comitiva, né, de políticos, deputados, né, e aquilo foi... O deputado assim na época era o Aguinaldo Pereira Lima. Aguinaldo Pereira Lima, do Norte Pioneiro. Ele fazia parte de lá. E o federal era o Galvani. Roberto Galvani, né, que era de Curitiba. Então, esse pessoal todo, né, que participou dessa festa, e a colonizadora organizou muito bem, né, foi uma coisa... E todo o pessoal que já estava aqui, que tinha chegado, tinha curiosidade, queria ver. Então essa avenida aí, imagina, né,
Porque nós temos, Ademir, até hoje, por aí, você vê fotos aí, publicações aí, né? Tem naquelas revistas suas, tem várias, aqueles desfiles de 7 de setembro, de aniversário de 20 de agosto. Você olha essa avenida que é repleta de gente que não cabia mais ninguém, né? Nossa. Então, porque era muita gente que estava aqui, porque houve um período que nós contamos 113 mil habitantes, mas todos nós não fomos enganados, porque Assis Chateaubriand, ele chegou ali em 1975, próximo a 150 mil habitantes. Ele passou de 130 mil habitantes, entende? Isso a gente via pela população, pela movimentação que existia. Em 75, quando o IBGE deu estimativa, ainda entrou muita gente em cima dessa. Pois é, isso que a gente calcula, né? A gente não temos dados oficiais disso aí, mas a gente percebia que era uma coisa fantástica, era uma coisa assim que só quem viveu aqueles momentos, né, sabe que foi uma coisa rara que aconteceu no Brasil. Foi Assis Chateaubriand. Foi a última fronteira agrícola e foi estupendo. Basta dizer que em 8 anos ela saiu de nada para a comarca. Mas, Nelson, você que participou do dia da emancipação, que veio o Dr. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que daqui a pouco nós vamos estar contando aí como é que foi o começo dessa história de como é que surgiu o nome de Assis Chateaubriand. E conta a história, Nelson, que muitas pessoas ficaram sentidas de tirar o nome de Tupãssi, que era a mãe de Deus, para colocar Assis Chateaubriand, né? Sim. Você acompanhou esse período? Não, também, sim. Né? Deu um impacto, né? Assim, na hora do anúncio tal, da troca do nome, se fosse fazer uma pesquisa, a maioria não aceitava. Não aceitava, porque Tupãssi era um nome que já tinha pegado, era uma coisa assim, que significava a mãe de Deus e os religiosos, né? E é um nome bonito. Existe hoje Tupãssi, né? Que também pertencia para nós. Que era Novo Tupãssi, né? Que era Novo Tupãssi, era um distrito que chamava Novo Tupãssi. Aí passou a ser Tupãssi. É um nome muito bonito, é um nome diferente, né? E... Eu me lembro que nós tínhamos aqui a nossa avenida, que né, já era, naquela época, a Avenida Tupãssi, né? Em função do nome da cidade, né? Ainda bem que quando veio esse Chateaubriand não trocaram o nome da avenida, porque continuou a Avenida Tupãssi. Mas você acha, Nelson, que você que acompanhou, aí quando ficou esse Chateaubriand mesmo, ainda continuou a resistência ou o pessoal foi logo acostumando, né? Não foi acostumando, né? Com bastante dificuldade de escrever, né? Porque para escrever Assis Chateaubriand... porque é um nome francês, né? Era difícil, né? Principalmente quando você saía de Assis, os caminhoneiros chegavam... Como que é o nome da sua cidade? Assis Chateaubriand. Então o pessoal não sabia, tinha que soletrar para poder... as pessoas... Foi um período, hoje já mudou-se tudo, né? Vou te falar, mas ainda hoje tem muitos lugares aí que... Eu me lembro que eu fui uma vez numa reunião do Rótulo lá na Bahia, né? Fui recuperar, e Assis Chateaubriand, o cara tinha... Assis Chateaubriand foi ensinar lá o livro lá de presença, né? Aí a moça tive que soletrar para a moça lá, a secretária, escrever Assis Chateaubriand, né? Mas com o tempo o pessoal foi aceitando, né? Eu não sou professor de português e nem nada, mas não sei qual é que é o mais correto ou não, porque Assis Chateaubriand é o nome mais pronunciado. Mas alguns ainda usam Assis Chateaubriand. Né? Tem muitos que ainda que não usam mais o Chateau, mas ele ainda usa o Chateaubriand. Ainda usa aquele demudo no fim, né? Quando na realidade, como era o nome francês, a pronúncia dele é Assis Chateaubriand. Aquele demudo ele desaparece. E tanto é que quando você vai escrever só Chateau, né, como nós temos aqui o restaurante Chateau, né? Quando vai escrever só Chateau, você escreve Chateau. Aí se pronuncia Chateau, que é o nome francês. O A
E o U pronuncia O, a pronúncia fica O, Chateau. Então o nosso nome realmente é Assis Chateaubriand. Não é o Chateaubriand, não. Até hoje ainda muita gente fala Assis Chateaubriand, né? Mas na verdade é Chateaubriand. Quando eu falo para você, porque a gente vai agora no próximo capítulo, a gente vai estar contando ainda um pouquinho da festa da emancipação, para justificar o nome, o porquê tirar o nome de Assis Chateaubriand, de Tupãssi para Assis Chateaubriand. Porque tudo começou, né, quando o Oscar Martinez, que foi o fundador do Tupãssi, ele que deu nome para Tupãssi, foi a esposa dele que deu o nome para a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, né? Foi a dona Anice, né? E então foi quando o Oscar Martinez, ele era muito amigo daquele famoso jornalista, o Davi Nasser. E o Davi Nasser, numa conversa dele lá, perguntou para ele assim: ô Martinez, por que você não coloca o nome naquela cidade que você vai emancipar lá de Chateaubriand, né, esse grande estadista brasileiro? Ainda conta a história que o Oscar Martinez ainda falou assim: mas o pessoal já tá acostumado com Tupãssi, né, é um nome bonito também, né? Ah, cara, mas aproveita que está emancipando, presta homenagem a esse grande estadista brasileiro, o Dr. Assis Chateaubriand Francisco Bandeira de Mello. Inclusive ele está agora doente, está numa cadeira de roda, está indo para os Estados Unidos para tentar um tratamento. E seria interessante, né, fazer homenagem a esse grande homem. E aí o Oscar Martinez concordou. Ele concordou em fazer isso aí. Quando o Assis Chateaubriand chegou de volta dos Estados Unidos, aí mandou chamar o Oscar Martinez lá para ver como é que é essa história aí, ou ele chamava o Oscar Martinez de italianinho, né? Ô italianinho, como é que é essa história aí de se colocar o meu nome na sua cidade lá, né? E aí, baseado na conversa que ele teve com o Davi Nasser, ele fala: não, realmente o pessoal vai gostar da ideia, e eu não sei se o Martinez tinha pesquisado mesmo ou não, mas ele tinha feito compromisso com o Davi Nasser de aceitar esse desafio, né? E foi quando o Assis Chateaubriand também concordou, e aí foi que na festa da emancipação, né, ele veio aqui, foi que você contou agora há pouco, né, que você assistiu, você participou, né? Participei. Então, naquela época você nem sonhava em ser vereador, né? Não. Você era serialista? Na minha família nunca tinha ninguém político? Envolvido em política, não. Eu me candidatei em 1976, né? Foi 10 anos depois, né? Foi 10 anos depois, né? Mas não tinha. Até me candidatei por um acaso, porque eu já estava no comércio, já estava, né, envolvido na minha função. Você tinha, além de serialista, você tinha também o Mercadão, né? Nós juntamos os irmãos, nós eram 5 irmãos, né? Aí nós tinha o Mercadão dos Tecidos, tinha uma transportadora, tinha a cerealista, né? E aí já tinha a parte de terras, né? Então cada um cuidava de uma pasta. Né? E por aí eu até entrei na política. Quem foi Osmar Packer. Osmar Packer, que me convenceu. Ele era irmão do Dr. Álvaro, né? Ele era irmão do Álvaro Packer. Não, é o Osmar Papik. Ah, tá certo, não, é Papik que tá sendo, não é Packer, não. O Osmar Papik mesmo. Então esse tá falando. Não, e o Edilson Alencar também, né? Na época, político. Não, você sai candidato, me empurraram assim para dar número, né? Para preencher a lista. Para encher a lista. E você foi o mais votado. Eu fui o terceiro mais votado. Que bom. Então, olha, pessoal, então vocês acompanham hoje a narrativa nossa, minha e do Nelson aí, que foi o período em que a gente vem contando a história aqui, como protagonista o seu Adísio Figueiredo Santos, que foi ele que começou tudo, né? Mas aí quando ele foi em 58, ele passou para a colonizadora
e foi cuidar das suas coisas, e em 1960, que a colonizadora, ela levou 2 anos depois que ela adquiriu as terras aqui, ela levou 2 anos para preparar, para dividir todo o loteamento, para abrir estrada, para abrir patrimônios. Aí ela foi abrindo tudo para depois começar mesmo o boom da venda, né? Que foi em 1960. Tanto é que foi em 62 que o Oscar Martinez colocou o nome de Tupãssi, que de 60 até 62 aqui era conhecido como Cidade Morena. Aí em 62 passou a chamar Tupãssi. Aí depois, em 66, Assis Chateaubriand, que nós acabamos de narrar para vocês que o Assis Chateaubriand esteve aqui. E aí a gente vai contar no próximo capítulo essa história da emancipação e o porquê que foi colocado o nome de Assis Chateaubriand. Esse é o próximo capítulo que nós vamos estar contando. E eu quero fazer de tudo para ver se eu trago aqui também, né, no próximo capítulo, para participar com a gente, eu e o Nelson, o Clóvis de Almeida, que o Clóvis, nesse período aí, ele tem uma entrevista muito importante que ele fez com o Dr. Oscar Martinez, falando especialmente sobre essa mudança de nome aí de Tupãssi para Assis Chateaubriand. Então eu espero poder contar com o Clóvis de Almeida aqui no nosso próximo capítulo. Clóvis, se você estiver aí nos assistindo, já fica de alerta que nós vamos te intimar para você estar participando conosco aqui também no próximo capítulo. Então, só para vocês ir acompanhando, né, que nesse período que a colonizadora pegou, que deu aquela grande alavancada, né, que foi vender terras aí a 5 alqueires, 10 alqueires, que deu esse monte de gente, e foi, inclusive, em 63, que chegou a família do Nelson, e foi naquele período, né, eu acho que naquele ano que vocês chegaram, chegou muita gente, né? Sim. Chegou muita gente, porque eu tenho uma lista aqui de famílias pioneiras, que é considerada pioneiras, que depois aqui, eu acho que no próximo programa não, mas no outro programa nós vamos fazer uma leitura aqui, sabe? De todos os nomes das famílias consideradas pioneiras. Porque tem muita gente que fala, eu sou pioneiro em Assis Chateaubriand, mas que chegou aqui em 67, 68, eu mesmo cheguei em 69, e eu não me considero pioneiro. Então, eu não sei se foi através de uma lei, que eu vou procurar me informar, mas teve aí um regulamento para homenagear pioneiros. Eu me lembro que o município estabeleceu uma regra. Quem era e quem não era pioneiro. Então, estabeleceu-se que pode considerar pioneiro de Assis Chateaubriand quem chegou aqui até 1963. De 64 para frente já não é mais considerado pioneiro. Não sei se você sabia disso. Não. Desses detalhes não sabia. Então, mas é bom. Então, a sua família está na lista de famílias de pioneiros. De pioneiros, né? Então, isso nós vamos estar também contando. E vocês viram aí, ó, número de nascimento, número de casamento, como foi aumentando, né, assim, numa velocidade incrível, número de habitantes, mas não parou por aí, porque em 68, aí o seu Adísio volta a fazer parte da nossa história aqui, porque ele ficou de 60 até 68 afastado da colonizadora. Que aí era o Martinez, era o Dr. Rudi Alvarez, era o engenheiro Azauri Guedes Pereira. E aí quando o Rudi teve que sair para ser candidato a prefeito, aí buscaram o seu Adísio de volta. E aí teve uma outra fase muito boa desse Chateaubriand, que foi a fase de muitas doações na área urbana. Aí não era mais na área rural, sabe? Era na área urbana. Era doação até para a agência bancária ele fez doação. Foi o período que todas as igrejas receberam terra, as entidades filantrópicas, as entidades assistenciais, clubes de serviço, entidades classistas, né? Até a própria associação comercial recebeu doação de terra da colonizadora na época, que o seu Adísio, que foi o responsável pela doação. E, por sinal, né, essa é a única que mantém lá o nome do seu Adísio, né, na frente lá, né. Espero que até o final do nosso
do nosso programa Nossa História, né, o senhor Adilson possa ter um pouco mais de reconhecimento, que nós vamos estar contando também como ele volta a fazer parte da história em 68, nós vamos estar contando também a sua volta e vamos estar contando também o seu fim, que foi quando ele morreu. Nós vamos estar contando aqui a volta dele até o final da sua vida, né, que faz parte de mais alguns capítulos da nossa história também. Mas então nós agradecemos, nós agradecemos a você que nos acompanhou no capítulo de hoje, que o que pesou bastante no capítulo de hoje foi aquela resenha no começo, que fica ali, fica bem explicada, filmada, com bastante ilustrações, né? E o Nelson vem depois só atrás, fazendo aí uma recapitulagem daquilo que nós mostramos no início do nosso capítulo. Mas eu quero depois lá na frente, Nelson, você contar para a gente com mais detalhe do seu trabalho que você fez na Liga de Futebol, né? Foi 19 anos, né? Foi 19 anos. 19 anos. Que fará parte dos próximos capítulos, né? Que a Assis Chateaubriand teve uma grande participação na história do futebol do Paraná, que nós fomos aqui sede da oitava subseção, né? Da Federação Paranaense de Futebol, e durante todos esses anos o Nelson que esteve à frente dessa entidade, tanto da Liga como da subseção da Federação. Então nós vamos estar, o Nelson vai ser muito valioso aqui nessa parte, como está sendo, ele vai ser também nessa parte que foi o grande boom da nossa história dentro do futebol e também da nossa agricultura, que nós vamos ter um episódio aqui para contar a história nossa, só da nossa agricultura. Então o próximo capítulo vai ser muito interessante, que nós vamos estar explicando o porquê do nome de Tupãssi para Assis Chateaubriand, e no capítulo seguinte nós vamos estar contando a história do Assis Chateaubriand, para vocês tomarem conhecimento quem foi o Assis Chateaubriand, que vocês vão ver que foi muito justo a homenagem que foi feita para ele, colocando o nome dele aqui na nossa cidade, Morada Amiga. Nelson, suas considerações finais aí, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua ajuda aí. Muito obrigado e até a próxima. Eu espero que o pessoal assista, né, e vão analisando e esperamos também que muitos questionem, né, algumas coisas e nos ajude também, né, nos relembrar alguns fatos que a gente também procura fazer o máximo, né, porque são vários anos que já se passaram, né, e a história é muito bonita. Até esses capítulos... 48 capítulos... 55 anos em 48 capítulos, né? Tem que ser. Até a próxima. Nosso agradecimento a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, especialmente os nossos apoiadores, né, a Cevale, o Departamento de Cultura do município de Assis Chateaubriand, a Solsta Energia Solar, a Silote Agrícola e Indústria e também os supermercados Estela. São os nossos apoiadores diretos do programa Nossa História. E também o nosso muito obrigado à CEPAIM, que é responsável pela internet das nossas transmissões, e a Carlos Retalhos, que veste Ademir. Então, nosso muito obrigado também ao nosso homem que faz a TV que você não vê, o nosso produtor o Guilherme, ao meu filho Fábio, a minha nora Lígia, a minha netinha Maria, que está sempre por volta da gente, que torcendo para que os nossos programas, nossos capítulos sejam cada dia melhor. Então, a todos, nosso muito obrigado e até o próximo capítulo, se assim Deus permitir. Até lá. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro,
e o sol nascendo e a Cevale crescendo e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está ao lado do produtor, financiando a parceria, sempre por perto, sempre apoiando. Assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível. Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solstem, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solstem, energia solar.